Bom dia, amigos. Novamente nos encontramos para tecer alguns comentários sobre um autor muito importante da nossa literatura nacional. Hoje, 23 de março de 2022, quarta-feira, vamos falar sobre José de Alencar. José de Alencar foi escritor, jornalista, dramaturgo, político brasileiro. Teve uma influência muito grande nas letras nacionais. Nasceu no sítio do Alagadiço Novo, em Messejana, no Ceará, 1º de maio de 1829. Filho de José Maximiano de Alencar. Ele tinha o mesmo nome do pai, só que o dele tinha um Júnior, né? José Maximiano de Alencar Júnior. O pai dele era político do Império, era senador do Império. E eles moravam lá no Ceará e tudo. E quando ele já estava grandinho, a família se mudou para o Rio de Janeiro. E José de Alencar foi estudar no colégio, na instituição de ensino elementar. Ele tinha quase 10 anos de idade, isso já era em 1838. Então ele estudava pela manhã e à noite ele participava das reuniões políticas que eram realizadas em sua casa, né, na casa de seu pai. Eles iam para lá trocar ideias e muitas realizações politicamente falando. E numa dessas reuniões foi discutida a maioridade de Dom Pedro II, que só foi depois sancionada mesmo em 1840. Mas ele participava de tudo isso aí e ele chamava atenção, ele ficava quietinho no canto dele ouvindo tudo e tal, muito inteligente. Depois ele se tornou político também e foi deputado e eleito e reeleito várias vezes, mas isso já foi mais adiante na vida dele. Mas em 1844, ele estava com 14 para 15 anos, foi para São Paulo complementar seus estudos e ele ficou encantado com o sucesso do livro A Moreninha, de Joaquim de Manuel de Macedo, e falou, mas eu também vou ser escritor. E começou a ler aqueles autores clássicos, grandiosos, Balzac, Alexandre Dumas e tudo, para se revestir e guardar um aprendizado maior com grandes autores para lhe facilitar a escrita. E aí nasceu o indianista, né? O romancista famoso que escreveu 3 obras sobre a nação indígena. Foi o Guarani, que serviu de elemento para Carlos Gomes escrever a ópera. Essa ópera recentemente foi até encenada novamente, agora nos anos 1900, bem perto de nós aqui, com Plácido Domingo fazendo o papel de Peri na ópera. Então, José de Alencar escreveu esses 3 romances indianistas, o Guarani, Iracema e fugiu o nome agora, o Birajara. O Guarani, Iracema e o Birajara, esses 3 romances indianistas, porque ele teve outros romances urbanos que se passa assim urbano, né, na cidade, outros romances como o sertanejo e tantos outros da zona rural. E ele
compunha as suas histórias com, às vezes, um dado pequeno da vida cotidiana. José de Alencar foi fantástico. E eu vou fazer um breve interregno aqui para poder dizer que eu fui muito feliz na minha meninice e juventude, como eu já tenho contado, por causa da biblioteca maravilhosa que papai tinha em casa. E essa coleção de José de Alencar, eu enumerei aqui no meu caderno 15 romances, 15 histórias livros que fazem parte da coleção de José de Alencar, e desses 15 tem muitos outros ainda, mas eu enumerei esses 15 que faziam parte lá da coleção do papai, que eu li na minha meninice. O livro 5 minutos, o romance 5 minutos. Deixa eu ver outros títulos aqui. Iracema, A Pata da Gazela, O Tronco do Ipê. O Tronco do Ipê foi maravilhoso. Tio, As Minas de Prata. As Minas de Prata já foi um romance em 2 volumes de cunho político. Então, ele escrevia conforme as inspirações e o momento, ele compunha suas histórias. Então, ele foi realmente um escritor que brotou assim do seu desejo de passar às pessoas e deixar para a posteridade tantas maravilhas que ele enxergava sob todo lado, em todos lados, onde vivia. E eu fiquei muito feliz de poder conhecer essas obras de José de Alencar lá na minha meninice, e quando foi no meu curso de faculdade, agora mais recentemente, já depois de idosa, nós tivemos vários trabalhos sobre ele, sobre a sua obra e sobre tudo que ele representou para nosso Brasil, as letras brasileiras. E ele foi contemporâneo de Carlos Gomes, foi contemporâneo de Castro Alves. E essa contemporaneidade é muito importante porque a gente vê que há um tempo em que inúmeros artistas, inúmeros poetas e escritores convivem entre si e deixam um legado fabuloso para nós, que hoje no século XXI, a gente pode admirar e se deleitar com seus escritos. Então, José de Alencar foi este personagem fantástico da nossa história, e ele morreu muito cedo também, somente com 48 anos de idade, vítima de tuberculose. E ainda assim ele casou-se, teve 4 filhos, e só um lhe seguiu os passos na questão da literatura: Mário de Alencar. Particularmente não conheço nenhuma obra deste filho de José de Alencar, mas é interessante a gente ler nas biografias os acontecimentos e os descendentes, para a gente buscar também na nossa literatura essa referência, porque se este seu filho lhe puxou o dom da escrita, o dom das letras, e lhe seguiu os passos, certamente deve ter alguma coisa publicada por ele e tudo, e certamente também vale a pena buscar, ler e conhecer. E ele foi poeta também, escreveu um poema indígena grande que é famoso na nossa literatura. E aí eu ainda quero dizer sobre o livro Senhora, o Sertanejo, Guerra dos Mascates. E então a vida de José de Alencar foi toda recheada de acontecimentos e de uma vivência muito intensa,
porque ele escrevia e publicava, escrevia e publicava, e como jornalista também participava dos grandes movimentos intelectuais. E aí nós gostaríamos ainda de dizer que ele é patrono, convidado por Machado de Assis a ser o patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Então, se a gente for olhar os patronos das 40, até está me surgindo uma curiosidade agora, que posso até fazer isso para um conhecimento nosso. Os patronos de todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras, né, que certamente são todos esses grandiosos aí que a gente tem falado, que a gente tem homenageado, que a gente tem ressaltado na nossa história. E os livros de José de Alencar são fabulosos. Então, para a juventude, a gente indicar estas obras para os nossos filhos, os nossos netos, vale a pena. Porque são obras assim que você começa a ler e não quer parar. É uma leitura tão agradável e uma escrita tão fluente que vale a pena ser conhecida. A gente não sabe nem como usar um adjetivo tão grandioso para estes talentos que nós temos no Brasil. Esses talentos que eu tenho comentado tão simplesmente, tão resumidamente, mas que precisam ser relembrados, falados e ouvidos e lidos e relidos. Vale a pena. Então, teve uma época que ele, atuando como político e tudo, ele se viu muito criticado pelos outros escritores, jornalistas, amigos e tal, e ele ficou tão magoado, tão sentido, que ele começou a escrever sob pseudônimo. O pseudônimo dele era Sênio, S-E-N-I-O, com um circunflexo no E, Sênio. Então, os livros que saíram, isso para mim foi novidade, lendo a biografia dele, isso foi novidade, porque nunca havia imaginado que José de Alencar pudesse usar um pseudônimo para escrever suas histórias. E, no entanto, quando ele começou a usar o pseudônimo, os elogios voltaram, porque, de fato, a sua escrita é valorosa, a sua escrita é genial. E ele, na simplicidade dele, nasceu lá num sítio, lá no Ceará, veio representar um grande papel na nossa política, na nossa literatura, na nossa dramaturgia. Escreveu peças de teatro também, algumas comédias, o verso e reverso, e muito interessante. E a gente não se cansa nunca de falar sobre esses nossos, vamos dizer, amigos, porque são amigos do coração e amigos da nossa alma. Porque quando a gente lê a obra de um autor e se encanta e gosta e recomenda, eles passam a ser nossos amigos, com certeza. Apesar de serem assim seculares, né? Porque viveram no século passado. Aliás, no outro ainda, no século XIX, né? 1829, século XIX. Mas eles são atemporais. Atemporais. Não há tempo de medida para a gente esquecer ou falar ou deixar para lá. Não. Qualquer tempo que se diga alguma coisa sobre esses geniais escritores, poetas, músicos, eles recebem certamente no além ou onde estiverem as nossas vibrações de amor e de carinho e de reconhecimento pela nobreza do trabalho que realizaram e deixaram para nós. Então fica aqui a minha fala pequena sobre José de Alencar, mas foi, vou dizer assim,
o meu companheiro. Eu ia para a escola, levava um dos seus romances junto aos meus livros, porque na hora do recreio eu ia ler José de Alencar. Um após o outro, porque eu ia lá na biblioteca do papai, ia lá, punha um, tirava outro, punha outro, e assim por diante. Esse é um hábito que eu levo até hoje, porque eu estou fazendo isso com a coleção de Humberto de Campos, como eu disse bem lá no comecinho das minhas lives. Eu adquiri a coleção que nomeei de coleção azul. Estou terminando a leitura do 19º volume, são 29, quer dizer, eu já passei da metade, né? Mas muitos eu estou relendo, porque eu os conheci, em grande parte, na juventude. Fiquem com Deus, um grande abraço. Para a próxima semana teremos um novo autor aí pra gente comentar e se emocionar. Até lá. Um abraço a todos.